Pé. Provérbios capítulo 11. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 9. Convido você a acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Como os irmãos sabem, todo primeiro domingo eu faço a exposição de Provérbios, de uma perícope de Provérbios. O segundo domingo, o livro do apóstolo Tiago. O terceiro, o profeta Oséias. E o quarto, nós fizemos a análise do Sermão do Monte nas Bem-aventuranças. Daremos continuidade ao Sermão do Monte, que vai de Mateus 5 até o capítulo 7. Tá bom? Provérbios capítulo 11, eu farei a leitura e peço que os irmãos possam acompanhar. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos o guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. A justiça dos retos o livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. O ímpio, com a boca, destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Peça que o Senhor fale ao seu coração, assim como tem falado em cada ato deste culto. Bondoso Deus, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez. Nós nos rendemos aos Teus pés e pedimos que o Senhor venha ao nosso coração e, como a cada ato deste culto, cada momento desta liturgia, na adoração, confissão, no momento da entrega dos nossos dízimos e ofertas, como gratidão ao Senhor, nos momentos dos louvores, temos ouvido o Senhor falar aos nossos corações. E da mesma forma queremos e desejamos, anelamos ouvir o Senhor. Por isso, me ajuda, Senhor, na exposição da Tua palavra. Dá-me, Senhor, a fidelidade de poder pregar como vox Dei, voz do Senhor para o Teu povo. Por isso eu me escondo atrás da cruz de Cristo. Por isso eu me escondo atrás dele para que ele cresça e eu diminua. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, queridos irmãos? No século XIX, havia um homem chamado Honoré de Balzac. E a ele é dito uma frase que foi colocada, que nos nossos dias parece que ainda ecoa depois de 2 séculos. E a frase diz assim: chegará o tempo em que ser honesto será uma virtude. A frase de Honoré de Balzac, século XIX, ainda ecoa para o século XXI. Chegará o tempo em que ser honesto será uma virtude. Queridos irmãos, nós vivemos uma geração que ser honesto parece que é algo escasso, parece que é algo deixado de lado. Parece que a normalidade da nossa geração é ter lucro sobre tudo, saber subtrair o próximo, tirar proveito sobre o outro. Parece que nos nossos dias, a nossa geração, ser honesto não é algo agradável, não é algo da moda. Porque o que a moda nos mostra é que ser brasileiro é sempre ser esperto em cima do outro. E o pior disso é que isso tem adentrado a igreja. Há muitos cristãos que, em vez de glorificarem a Cristo pelo seu viver e seu proceder, terminam tornando-se uma vergonha para o Evangelho. Há muitos que se dizem cristãos, mas o seu proceder não tem nada de honestidade e muito menos de justiça. Mas eles batem no peito dizendo que são crentes. Ou, de boca, professam Cristo. E, na verdade, eles estão quebrando o primeiro mandamento, de tomar o nome do Senhor em vão. Lembremos, irmãos, tomar o nome do Senhor em vão não é simplesmente falar. É dizer que é crente e não viver como crente. É dizer que ama a Cristo, mas vive como um anticristo. Pastor, isso é pesado. Mas é verdade.
O sábio Salomão está trazendo a perspectiva para o seu filho de não viver assim, de não viver uma vida tirando proveito, vantagem, de não normalizar o que é errado. Por isso que Salomão está falando lá, e para a nossa geração parece estranho. Salomão está dizendo para o seu filho: olha, o justo e o honesto não é por causa da sua ética, mas é porque ser justo e ser honesto é a personificação de Cristo. A ideia, aplicando a Cristo, é: para que eu possa viver uma justiça e uma honestidade, eu tenho que viver como Cristo. Mas vamos e convenhamos, irmãos, como cristão muitas vezes nós somos tentados a olhar para o mundo e para os ímpios, e muitas vezes somos tentados a ter raiva deles, a nos sentir injustiçados. A propósito, Asaf fala sobre isso, e eu falei essa terça-feira no culto de oração, orando os salmos, sobre o Salmo 73. Asaf mesmo diz: eu olhei para os ímpios e o meu coração teve raiva, inveja, um sentimento pecaminoso. Eu olhei para os ímpios e vi eles prosperando. Eu olhei para os ímpios e vi que eles não tinham problema nenhum na vida. Eu olhei para os ímpios e vi que eles conseguiam viver uma vida como se nada fosse ruim. Parece que nada afetava eles. Eles inclusive zombavam de Cristo, zombavam de Deus. E eles não tinham problema nenhum na vida. Então quer dizer, Asaf vai dizer assim: eu cheguei a dizer no meu coração, vale a pena ser crente? Vale a pena confiar em Deus? Vale a pena me manter puro? Vale a pena me manter firme? E aí, no versículo 17, se não falha a memória, ele vai dizer assim: mas quando eu entrei no santuário, foi que então eu atinei para qual era o fim dos ímpios. Mas vamos e convenhamos, irmãos, nós somos chamados a viver honestidade e justiça, não do mundo, mas a de Cristo, no mundo sem Cristo. Mas quando nós vemos os ímpios prosperarem, quando nós vemos os ímpios avançarem, e a gente viver uma vida de honestidade, de justiça, e não ter os mesmos proveitos, os mesmos lugares que ele, como é que fica o seu coração? Como é que fica a sua mente? Como é que fica o seu senso de justiça? Por isso Salomão está nesse provérbio chamando o seu filho, nesse diálogo maravilhoso, para ele entender que a nossa justiça e a nossa honestidade não é pelos lucros terrenos, é porque a nossa justiça e honestidade, o propósito do livro, que é a sabedoria, que se chama Cristo Jesus, ele é a personificação do que de fato é o honesto, do que é o justo. Em outras palavras, Salomão está apontando, dizendo: filho, para que você viva isto, você precisa viver a palavra de Deus. Você precisa, e hoje aplicando a nossa vida, ser igual a Cristo. Mas olhando para o contexto de Salomão, como isso acontece? E essa é a temática que eu quero falar nessa noite, irmãos. É um chamado a ser honesto e justo. Como isso se dá? E Salomão nos traz 3 aplicações rápidas, olhando para o verso 1 até o verso 9. No verso 1 e o verso 2, Salomão nos mostra que viver uma vida honesta e justa é um chamado de Deus, é a vontade de Deus. Primeiro, porque ele odeia a falsidade. Volte comigo ao texto. Olhe comigo o verso 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor. Veja, o Senhor está mostrando aqui, por meio de Salomão, que ele odeia a falsidade. Ele odeia não só a falsidade, ele proibia o uso falso de pesos e medidas. Essa ideia de balança enganosa é isso. Venha comigo no texto de Levítico. Levítico, capítulo 19. Pediria que colocasse no data show. Levítico 19, versículo 35 e 36. E veja o que o Senhor nos diz por meio da sua palavra. Não cometereis justas pesos. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Agora, versículo 36. Balanças justas, pesos justos, efa justa e justo rim tereis. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Veja, ele está dizendo: eu não quero a falsidade, eu não quero o peso errado, eu não quero aquele peso que lucra para o homem. Eu não estou para fazer média com o homem. Eu quero o que é certo. Ele odeia, irmãos, o que é falso. Deuteronômio também, coloca por favor,
Deuteronômio, capítulo 25, para que a igreja possa acompanhar a leitura da palavra do Senhor, porque esse texto tem contexto justamente nisso. Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 13 até o versículo 15. E eu convido a igreja a nós fazermos a leitura de forma uníssona. Vamos lá. Na tua bolsa não terás peso diverso, um grande e um pequeno. Versículo 14. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Versículo 15. Terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolongue os teus dias na terra que te dá o Senhor, teu Deus. Deus quer o que é justo, irmãos. O prazer de Deus é ver a nossa vida por meio da justiça dEle. O prazer de Deus em nossa vida é ver revelado em nós e através de nós a sua justiça, a honestidade. Não é só os livros canônicos ou deuterocanônicos, Pentateuco, que falam sobre isso. Nós vamos ver os profetas dizendo a mesma coisa sobre a falsidade. Venham comigo, Ezequiel capítulo 45, versículo 10. E vamos entender, Ezequiel capítulo 45, e versículo 10. Achou? Achou? Pronto, todos em uma só voz? Tereis tudo justo. Veja, irmãos, as Escrituras nos mostram isso. O Pentateuco, os profetas estão advertindo contra a desonestidade dos negócios. Salomão está falando sobre isso. E não é só isso. É que o discurso das Escrituras narra sobre isso. O Deus justo e honesto, Ele nos chama a viver a mesma perspectiva. Ele nos chama a retidão. Ele nos chama a trazer com alegria e justiça o que pertence inclusive a Ele. Ele nos chama, irmãos, a viver em honestidade em nossos trabalhos, em nossa vida, em nossos relacionamentos. Ele nos chama a andar em justiça, mas não a nossa. Não a de fulano, cicrano ou beltrano. A justiça divina. A justiça de Cristo Jesus. Sabe, queridos irmãos, Salomão está exortando o seu filho à perspectiva de que Deus não o chamou para viver em falsidade. Inclusive, ele abomina isso. Ele abomina, irmãos, a falsidade. Por isso, o Senhor está dizendo, olha, você está sendo chamado para viver como honesto e justo. Mas ele começa também a mostrar aqui como não viver em honestidade e justiça. Sabe, Salomão mostra ao seu filho o certo e mostra o errado. Olha comigo, versículo 2. Em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Salomão começa a nos mostrar que aquele que não é honesto, ele anda em orgulho. Salomão começa a nos mostrar que aquele que não é honesto, ele é tão orgulhoso e vaidoso que o seu psicológico possui uma opinião exagerada de si mesmo, possui uma exaltação de si mesmo grandiosa. Salomão começa a nos mostrar que aquele que não vive a honestidade e a justiça de fato, ele não sabe o valor dele mesmo. Por isso ele pensa demasiado sobre si. Ele vive uma vida se preocupando inclusive com a opinião exagerada sobre si que os outros têm sobre ele. E isso, irmãos, é pecado. Nós precisamos viver uma vida honesta, em termos de quê? O que é que Deus pensa sobre mim? O que é que Deus olha para mim e me vê? E como me vê? A primeira coisa que eu preciso viver para agradar não são os homens, é a Deus. Sabe, irmãos, aqueles que não andam em honestidade, que pensam exageradamente sobre si mesmo, no final das contas, sabe como eles são? Eles são arrogantes. Eles vivem uma vida de perversidade. Eles são presunçosos. Você não sabe quem sou eu. Você não sabe o que eu tenho. Você não sabe quem eu sou. Olhe, não mexa comigo não. Sabe quem sou eu? Eu sou ministro. Mexa com o ministro. Sabe, queridos irmãos, às vezes as pessoas usam o lugar que Deus coloca para abusar de poder, para abusar de autoridade. Não é porque Deus te colocou como oficial de uma igreja que você tem o poder ou detém o poder.
Não é porque Deus te colocou numa profissão, como professor de sala de aula, que você tem que humilhar os seus alunos. Não é porque Deus te colocou a possibilidade de ser advogado, médico, posições como qualquer outra, que você vai usar dessas posições de abuso de autoridade. O outro que você está tratando é a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Não pense exageradamente sobre si, porque você vai ser arrogante. Não pense. Não pense exageradamente sobre si, porque você vai viver a perversidade. Você vai viver de forma presunçosa. Você vai tentar se apossar de uma autoridade que não pertence a você. E em palavras finais, quem te deu a vida? Quem te fez ser o que você é? Você sabe com quem está falando? Quem te deu o fôlego? Sabe, queridos irmãos, Deus não nos colocou no mundo para essa perspectiva desonesta e injusta. O outro, ele não é menor do que eu, por causa de cargos. Na balança de Cristo, todos são pecadores. E eu lhe pergunto, como é que você vai ser salvo? Sua profissão? Sua ética? Seu salário? Seu cargo social? Seus estudos? Títulos? É isso que vai lhe fazer ser salvo? Ou na balança de Cristo todos são pecadores e é Ele quem salva? Se essa é a perspectiva, e o é, então nós não temos como fazer a balança pender mais para um lado do que para o outro. Cristo olha para todos como pecadores. Sabe, queridos irmãos, Salomão está nos chamando a perspectiva de ter um entendimento correto sobre si, e não exagerado, mas aqueles que vivem de forma desonesta e injusta, eles têm um pensamento exagerado sobre si. Em outras palavras, é por isso que eles são perversos, porque no final das contas eles são orgulhosos. E deixa eu dizer uma coisa para você, os perversos, eles chamam o orgulho para ser o seu convidado diário da sua vida. Os perversos, eles têm prazer de andar de mão dada com o orgulho. Por isso Salomão está dizendo aqui para o seu filho, que desgraça grande vem sobre eles. Pastor, desgraça? Sim, é só você ler a King James, está lá a expressão desgraça. A NVI, está lá a expressão desgraça. Desgraça grande vem sobre a vida deles, porque eles são perversos. É só olhar, irmão, a história de alguns homens no mundo. Lembremos, Hitler, o que foi que ele pensou que era? Quem ele pensou ser? Qual o poder que ele pensava que tinha? É só olhar para a história e ver grandes homens, no sentido de poder que tinham, se achando Deus. Mas vamos esquecer esses grandes homens, quando muitas vezes nós pensamos que somos Deus. E dizemos para Deus, Deus, não se preocupa com esse assunto, porque aqui eu tenho toda a autoridade. Todas as vezes que nós queremos tomar o lugar de Deus, todas as vezes que nós queremos na balança ser Deus, sabe qual é o fim que nós temos? É que nós iremos cair na ruína. Porque essa foi a mesma perspectiva de Satanás, irmãos. A mesma perspectiva colocada por Satanás. Ele queria ser igual a Deus, ele queria usurpar o lugar de Deus. A proposta que ele fez a Adão e Eva foi justamente a mesma. Uma proposta desonesta e injusta. Mas aos olhos de Adão e Eva, era desonesta e injusta. O que Deus tinha falado era honesto e justo. Olha, se você me obedecer, você não vai morrer. Agora não coma. Para Satanás, ludibriando na narrativa boa criada por ele, vocês serão igual a Deus. E na verdade Deus, ele é injusto e desonesto, porque ele não quer ninguém igual a ele. Ele não quer que vocês detenham o poder como ele, que vocês não sejam criador como ele. Ele não quer que vocês sejam literalmente iguais a eles, vocês serão Deus. Comam. Veja, irmãos, a proposta arrogante de Satanás. Veja, irmãos, a proposta perversa de Satanás. Veja a proposta presunçosa de Satanás contra o Senhor. A mesma que emana deles, Satanás. Ele queria o lugar de Deus. Ele queria, por meio da sua arrogância, tomar o lugar do Senhor.
A sua perversidade o levou à queda. A sua presunção o fez ser expulso. E é isso que ele continua a fazer. Desde Adão e Eva até os nossos dias. Ele chamou Adão e Eva e nos chama para fazer o mesmo. Ainda hoje, irmãos, em nossos dias, a atitude do desonesto é refletir o diabo. Ainda nos nossos dias, e enquanto Cristo não voltar, será essa a proposta. Satanás vai dizer para o seu coração, ou nos seus ouvidos, de forma sussurrando, suave e deliciosa: me ouça, siga os meus caminhos, eu vou fazer você feliz, eu vou dar tudo o que você precisa. Sabe, queridos irmãos, por vezes ele se apresenta como algo muito agradável. Como eu dizia hoje pela manhã, lá na sala do catecúmenos, se Satanás viesse com tridente, cauda e chifre, era muito fácil fugir dele. Porque você ia dizer: é Satanás. Você correria de medo, é verdade, mas você também fugiria da vontade dele, porque você sabia: é Satanás. Mas ele não se apresenta assim. Ele se apresenta na melhor proposta. Ele se apresenta na melhor forma de falar. Ele se apresenta na melhor narrativa. O princípio dele, irmãos, é que ele é assassino. Ele é corrupto. Ele sabe como te levar à corrupção. Por isso Salomão está dizendo: filho, vem cá. Lembremos que o livro de Salomão, sábio Salomão em Provérbios, é um diálogo maravilhoso de um pai com um filho. Ele está dizendo: filho, vem cá. Eu quero que você entenda. Você não foi chamado para viver de forma desonesta e injusta. E a vontade de Deus não é essa. Não é que você viva a falsidade. Ele abomina a falsidade a propósito. A falsidade emana de Satanás. Sabe, filho, mentira emana de Satanás. Essas práticas, ainda que pareçam proveitosas, lucrativas, entenda, filho, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja justo, é que você seja honesto. Sabe por quê, filho? Olha o final do versículo 2. Porque com os humildes mora a sabedoria. Lembremos, irmãos, a ideia e a perspectiva do que quer dizer humildade. Humildade é dependência. Lembra o que Salomão vai nos dizer em Provérbios 1? O temor ao Senhor é o princípio de quê? Sabedoria. Eu preciso, em temor, respeitar o Senhor, obedecer o Senhor, reverenciar o Senhor. Quando eu vivo em humildade, eu sou dependente dele, automaticamente eu caminho na mesma perspectiva, para que eu ande em sabedoria, querido irmão. Eu preciso entender quem é Deus e o que Ele quer para a minha vida, como Ele expressa a sua vontade para a minha vida. Por isso, em aplicações rápidas e práticas, eu preciso viver o sola Escritura. Eu preciso viver somente as Escrituras. Eu preciso conhecer as Escrituras, porque senão eu cairei no sussurrar de Satanás. Eu preciso, irmãos, entender o que Deus odeia, o que Deus abomina, para que eu não venha praticar aquilo que desagrada o coração de Deus. A perspectiva do que Deus está chamando por meio de Salomão ao seu filho, as nossas vidas é: vocês precisam confiar na minha soberania, ainda que a honestidade e a justiça lhe levem a problemas, lhe levem a sofrimentos e perdas, ainda que a honestidade e a justiça lhe levem a ser relegado pela sociedade, lhe levem a ser deixado de lado pela sociedade. Vocês foram chamados para viver por Cristo e em Cristo. Foi assim que Cristo viveu. Cristo era o sumo exemplo do que de fato é viver honestidade e justiça. Ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não caiu em tentação. Ele não pecou. Ele não viveu uma falsidade. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ele não fez nada oculto para que ninguém percebesse. Ele, sendo o próprio Deus, viveu de forma santa, de forma obediente, e humildade, porque mesmo sendo Deus, ele não usurpou o lugar de Deus, ou não usurpou o ser igual a Deus, mas antes esvaziou a si mesmo e tomou forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2. Ele fez tudo isso por amor à minha vida e à sua vida. O apóstolo Pedro vai nos dizer: ele já deixou os passos que devemos seguir, ele já mostrou por meio da sua vida como andarmos.
Ser honesto, ainda que pareça uma atitude escassa nos nossos dias, é uma atitude que a sociedade espera do crente. É uma atitude que a sociedade espera do cristão, daquele que diz de fato e carrega no peito, na mente, o nome de Cristo. Sabe, queridos irmãos, tomar o nome de Deus em vão é dizer que é crente e não viver como crente. Essa é a maior vergonha para o Evangelho. E o Senhor não nos chamou para isso. Por isso, Salomão está dizendo ao seu filho: filho, você tem um chamado a viver em honestidade e justiça, porque essa é a vontade de Deus. Em segundo lugar, Salomão começa a nos mostrar, porque é a partir daí que você vai ter segurança na sua vida, filho. É a partir daí que você vai viver a segurança. Veja, queridos irmãos, o versículo 13, o versículo 6 começa a nos mostrar isso. E daqui a pouco nós entraremos no texto. A perspectiva de segurança que nós desejamos é de não sofrer, é de não enfrentar problemas e não enfrentar adversidades. Mas essa perspectiva de segurança está equivocada e errada. A verdadeira segurança vem de uma vida honesta. A verdadeira segurança vem de saber que ainda que se levantem contra mim, eu sei o que eu fiz. Não ter uma consciência destruída pelas tentações ou provações, ou pela sedução do mundo, mas ter uma consciência cativa ao Espírito Santo, dizendo: por mais que eu sofra, eu sei o que eu estou fazendo e para quem eu estou fazendo, eu não vou abrir mão do que eu estou fazendo. Foi isso que Lutero fez, lá no Concílio de Worms, quando ele é chamado para deixar de lado tudo o que ele fez. Lutero, negue o que você está fazendo. Lutero, abra mão do que você fez. Lutero, jogue fora tudo o que você fez. Há uma frase épica dele, na qual ele diz: minha mente está cativa ao Espírito Santo de Deus, eu não vou retroceder. A honestidade, irmãos, é disto, é nisto, é saber para quem eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. E quando eu compreendo isso, irmãos, eu não estou preocupado com as consequências. Eu estou preocupado com Cristo revelado em mim, através de mim. É com Cristo revelado no meu viver. Olhe comigo, versículo 3. Vamos voltar às Escrituras. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade a destrói. Olha o versículo 4, 5 e 6, e nós vamos fazer uma comparação, porque aqui Salomão está fazendo o que nós podemos chamar de contraposição. Ele coloca os honestos e justos e os que são infiéis, desonestos e injustos. Tá? Olhe comigo, versículo 4. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Versículo 5. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. A justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade, os pérfidos serão apanhados. Veja o que Salomão está dizendo. Em palavras resumidas, os honestos, eles vivem, sabe como? De forma íntegra, irrepreensível. E eles vivem de forma honesta, não pelos princípios do mundo, mas por causa de Cristo. Versículo 3, 5 e 6. Todo o início dele está dizendo isso. Salomão está dizendo: filho, olha, se você quer ser honesto mesmo, quer viver de forma justa, então você precisa viver de forma com integridade. Sabe, irmãos, não confunda a integridade com aquela história de que, rapaz, ele é um bom homem. Ele não mata, ele não fuma, ele não rouba. Sabe, só falta ser crente para ser perfeito. Não confunda éticas humanas, bons modos, reflexos da graça, eu poderia assim dizer, com de fato salvos. Eu dizia hoje na sala de catecúmenos que obediência, assim como o pedido de perdão, é um ato divino. Eu não obedeço porque eu quero. Eu não sou íntegro porque eu quero. Veja, salmista Asaf vai dizer: quase que os meus pés se desviam. Por um pouco, faltou um pouquinho de nada para eu deixar de ser crente, para eu fazer uma corrupção boa, para eu ganhar, quem sabe, muito dinheiro, para eu ficar deitado numa rede, tomando água de coco, lá na varanda do último andar e vendo tudo lá de cima, sem me estressar com nada, em Dubai.
Faltou só um pouquinho. Vê, Asaf era igual a mim e você. Às vezes nós passamos por esse ponto de olhar a vida dos ímpios e sentir inveja. E invejar. E Salomão está dizendo, olha, meu filho, eu sei que nós somos tentados, mas você precisa ser íntegro. Não abra mão dos princípios. Não abra mão. Não caia na tentação. O Senhor a ninguém tenta, filho. Viva de forma íntegra, ainda que no seu entendimento lhe falte o necessário, e Deus está lhe dando o necessário. Caminhe na integridade de Cristo. Salomão está chamando o filho para viver de forma irrepreensível. E o que é isso, irmãos? É uma vida santa. É uma vida da qual ninguém pode te repreender. E ainda que repreendam, seja por falsidade, isso vai cair por terra. Sabe aquela história de que levantam narrativas contra você, mas você está em paz? Você está tranquilo, porque você sabe como fez e por que fez. Certa feita, eu lembrando, falando sobre isso, me lembrei de um contexto ao qual eu fui confrontado. E eu me lembro como se fosse hoje, diante da pessoa, e dizendo assim, olha, vamos tratar letra por letra, ponto por ponto. Diga o que foi que eu fiz. E quando a pessoa falou, eu disse, eu fiz isso, isso e isso. Não fiz isso. Então isso aí é mentira. Nós precisamos, irmãos, não ter medo de viver a verdade, dizer a verdade. Nós precisamos viver uma vida santa, irrepreensível, uma vida honesta. Agora veja, ele faz a contraposição. Ele vai mostrar como são a atitude dos ímpios. Os ímpios, eles são traiçoeiros. Os ímpios, eles são perversos. Os ímpios, irmãos, eles, na sua perversidade, eles recebem o pago deles. Eles recebem o salário deles. Olhe comigo o verso 8. Olha o que vai acontecer com eles. O justo é libertado da angústia, mas o perverso, ele recebe o seu salário. Ele recebe a angústia como pago da sua destruição. Os ímpios, irmãos, eles são traiçoeiros. Está lá no versículo 5, versículo 3. Volta comigo, parte B. Os pérfidos, em sua mesma falsidade, os destrói. Eles são traiçoeiros. Versículo 5, parte B. Mas pela sua impiedade cai o perverso. Olha o versículo 6, a parte B. Mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. E o versículo 8 vai dizer, eles vão receber o salário deles. Eles vão receber o ganho deles. Eles vão receber o lucro deles. Por isso Asaf vai dizer assim, quando eu entrei no santuário, foi que eu vi o que eles iam ganhar. Eu vi que a verdadeira prosperidade eu tinha. Eu vi que a verdadeira alegria eu tinha. O verdadeiro lucro da vida estava sobre mim. Era Deus. Era o seu amor. Era a sua graça. Era a sua fidelidade. E os ímpios, eu vi qual era o final deles. Eu não quero isso para a minha vida. Eles irão para o inferno. Aqui, mais uma vez, Salomão está nos mostrando a mesma perspectiva. Eles vão ter angústia sobre a vida deles. Eles vão ter angústia e destruição. Vamos lembrar, irmãos, algumas perspectivas sobre o que eu estou falando, de forma bíblica? Relembre José. José no Egito. Como foi? Até chegar ao trono como governador. Essa semana eu estava justamente lendo as Escrituras e caminhando em Gênesis e voltando a ler a vida de José. Um homem que sai de casa, é dado como morto, vendido como escravo, é mentira sobre a vida dele, chamado, em outras palavras, de estrupador, é preso, é esquecido lá na prisão. Mas como foi que esse homem viveu? Ele fez conchavo com a mulher de Potifar? Para continuar no reinado, no poder? Ou ele viveu de forma honesta e justa? Ainda que ele tivesse que pagar por isso, por causa do preço da honestidade. O copeiro, quando chega diante de Potifar, diz, olha, eu conheço um homem. Em outras palavras, dizendo assim, ele é íntegro, ele é irrepreensível, ele é honesto, eu sei quem ele é. Ele viu o meu sonho e o sonho do outro, e ele decifrou muito bem. Deus está com esse homem. Queridos irmãos, nós olhamos para a vida de José e nós vemos as duas perspectivas. Um chamado a viver a honestidade e a justiça, mas ao mesmo tempo, um ponto de problemas que o chama a viver a desonestidade e a injustiça. E como foi que ele decidiu viver? Eu estava lendo ontem, acredito, 45, lá de Gênesis, e ele encontra com seus irmãos, e ele chora, por ver a sua história na sua frente.
Ele poderia ter destruído a vida dos seus irmãos. Seus irmãos não o conhecem, mas ele sabe quem são eles. Esses são aqueles que me traíram. Esses são aqueles que queriam me matar. Esses são aqueles que destruíram minha vida. Mas a resposta de José não é essa. A resposta de José é: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Deus usou vocês, em outras palavras, para me trazer para o Egito, para cuidar de vocês. Eu decidi viver de forma honesta, filho. Meus irmãos, eu decidi viver de forma justa, mas não pela minha honestidade ou pela minha justiça, ainda que eu vivesse como escravo e prisioneiro. Vamos olhar para o Novo Testamento e vamos ver uma mesma história, bem semelhante. Cristo Jesus. Cristo Jesus no caminho de Jerusalém. Cristo Jesus sofrendo. Cristo Jesus sendo colocado no lugar de um ladrão. Crucifica ele, liberta-nos quem, irmãos? Barrabás. Barrabás. Vocês têm certeza? Esse aqui é um bandido. Vocês querem que eu troque Cristo por ele? Barrabás. A falsidade exposta. Ele é um herege. Ele é um mentiroso. Ele é um profanador. Ele é tudo que não presta. E Cristo sofrendo, caminhando em honestidade e justiça, por ser ele o próprio Deus, foi para o sepulcro. Morto, foi para o sepulcro. Mas ele não está morto. Ele ressuscitou. Ele foi até o fim por causa da sua honestidade, da justiça de quem o chamou para viver. Queridos irmãos, por mais que você possa pensar no seu entendimento: ah, mas Cristo é Cristo e eu sou eu. Se você pensa dessa forma, você não entendeu o que é ser cristão. Você não entendeu porque você está aqui. Você não entendeu o que a palavra de Deus te chama para viver. Você foi chamado para ser um Cristo pequeno. Ainda que viver de forma honesta e justa traga prejuízos a você, você precisa viver para a glória do Senhor. Entenda o que eu vou dizer nessa noite: o caminho do perverso, ele é um caminho negativo. Ele é um caminho de desejar derrubar quem quer que esteja no seu caminho, na sua frente. O perverso, irmãos, ele sempre coloca os outros para baixo. O perverso, ele tem alegria em destruir os outros. Até porque a perversidade, irmãos, ela é o bem inalienável dos traiçoeiros. Deixa eu explicar. Em outras palavras, a perversidade, irmãos, é uma característica de quem é traiçoeiro. E todo aquele que é traiçoeiro, ele é perverso. Salomão deixa muito claro isso, lá no capítulo 19, no versículo 3. Salomão começa a nos mostrar que a perversidade do ser humano, ele corrompe a vida do ser humano. Mas o Senhor, ele é contra a perversidade. O Senhor, ele é contra a alma que se rebela contra ele, porque no final das contas, a perversidade é uma rebelião contra Deus. Por isso, queridos irmãos, que o Senhor chama o seu povo para viver, não em perversidade e injustiça, mas em honestidade e justiça. O versículo 9, esse é o último ponto. Esse chamado a viver de forma honesta e justa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus para a nossa vida, é o querer de Deus para a nossa história. Segundo lugar, é lá que nós teremos a segurança de viver, ainda que o mundo e o inferno se levantem contra nós, mas nós estamos seguros. Em terceiro e último lugar, olhe comigo, verso 9. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertos pelo conhecimento. Um chamado a viver em honestidade e justiça. Em terceiro e último lugar, irmãos, é porque o conhecimento nos foi revelado. É porque o conhecimento está sobre a nossa vida. Nós somos libertos por esse conhecimento. Nós somos libertos por Cristo Jesus. Nós somos libertos por amor dele. O Calvário é a resposta. Os ímpios, eles sofrerão. Pela sua própria boca eles vão ser destruídos. Mas os justos, por causa de Cristo, os justos, por causa do conhecimento, Cristo Jesus, ele será liberto. E aí Salomão nos traz uma compreensão ampla
Libertos de quê? Libertos do pecado. Libertos da consequência do pecado. Libertos da morte eterna. Libertos de toda injustiça. Ainda que terrenamente possamos ter sofrido. Haverá um dia, querido irmão, querido ouvinte, haverá um dia aonde toda injustiça cessará, aonde toda desonestidade morrerá. Aqueles que foram comprados por Cristo na cruz do Calvário, que foram libertos por Cristo para viver aqui, um dia viverão de forma plena na presença dEle. Caminharão em plenitude, alegria, de honestidade e justiça. Já não haverá mais choro, tristeza ou dor ou sofrimento. As primeiras coisas se passaram e agora tudo se fez novo. Mas esse dia não chegou. E enquanto esse dia não chega, como é que nós devemos viver aqui? Imagine, Salomão está dizendo, você foi liberto pelo conhecimento. Não foi o conhecimento da filosofia, não foi o conhecimento da ciência, foi o conhecimento de quem é Cristo. Cristo, Ele te chamou para viver hoje essa honestidade, essa justiça que não é a sua, é a dEle, para a glória dEle. Cristo te chamou para viver assegurado nele, porque Ele é a nossa segurança. O conhecimento de quem Ele é nos faz dormir em paz em toda e qualquer circunstância. O conhecimento de quem Ele é nos faz acordar em paz e viver em paz, porque Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O conhecimento de quem Ele é, irmãos, nos libertou de nós mesmos, nos libertou de Satanás, nos libertou das amarras do pecado, para viver em obediência a Ele. Por isso o Senhor nos chama nessa noite a esse chamado de honestidade e justiça. O Senhor nos chama não a você seguir fulano, cicrano ou beltrano, mas Ele te chama a seguir o próprio Cristo. Ele te chama e te convida a confiar no Cristo soberano. Ele te chama e te convida a confiar na palavra dEle. Palavra essa que foi revelada ao seu coração, que você tem o privilégio de ter em suas mãos. O Senhor te chama nessa noite a caminhar em intimidade com Ele. Tudo isso, irmãos, se dará quando você de fato compreender que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele te amou, e Ele te ama e continuará te amando, te chamando para uma vida inigualável, te chamando para uma vida maravilhosa, uma vida de honestidade, uma vida de segurança nele e uma vida de conhecimento que vai trazer libertação à sua história, que vai trazer libertação ao seu ser. Por isso João nos diz, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu concluo com algumas perguntas retóricas e trazendo a ilustração inicial. Primeira pergunta, como está a sua vida atendendo ao chamado do Senhor? Você está vivendo de forma honesta e justa para a glória de Deus? Segunda pergunta, onde está a sua segurança? Nas coisas terrenas? Nas coisas palpáveis e concretas? Onde está a sua segurança? Onde está o seu coração? Sua segurança está em Cristo? Terceira pergunta, quanto você conhece do Senhor? É suficiente para todos os dias da sua vida? Para as adversidades? Para as lutas, para as alegrias? Sabe, queridos irmãos, quando você de fato conhecer a Cristo, obedecer o chamado dEle, se segurar nele e entender que Ele te libertou, não vai ser um peso, não vai ser uma coisa atípica na sua história, vai ser o teu viver. E aí nós vamos contrapor aquela ideia de Balzac, quando ele disse no século XIX, a honestidade vai chegar a um momento que vai ser algo escasso, quando nós entendermos quem é Cristo e o que Ele nos chamou para ser e viver. O ser honesto não vai ser algo mais escasso, porque nós seremos essa figura de honestidade, não por causa de nós, mas por causa daquele que é honesto, justo, aquele que nos amou, habitando em nós. Feche seus olhos e vamos orar. Poderoso Deus, nós pedimos ao Senhor que nessa peregrinação de vida que temos aqui, que o Senhor nos faça entender a Tua palavra e nos faça viver esse chamado à honestidade.
nos faça estar seguros no Senhor, ainda que a honestidade nos faça perder lucros. Que o Senhor nos faça confiar em quem nos libertou, e quem nos libertou não foi o nosso irmão, amigo, foi Cristo Jesus. O Senhor nos libertou do império das trevas, o Senhor nos libertou da consequência do pecado, do inferno. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nos faz ser para um mundo em desonestidade a figura de honestidade, porque Cristo habita em nós. Nos faz ser para um mundo de injustiça o revelar da justiça, porque Cristo habita em nós. Nos faz, Senhor Deus, viver de tal forma que o mundo seja o palco para a nossa caminhada em Cristo e através de Cristo, a nossa peregrinação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido o coral. Enquanto o coral vai se aproximar, eu convido os presbíteros